Caio Paiva, falando de medicina da Universidade do Brasil. Estou aqui hoje para apresentar meu trabalho intitulado Índices de Impedâncias Esplênicos e sua relação com monitorização hemodinâmica em pacientes críticos, uma revisão sistemática orientada pela professora doutora Neise Regatieri. Inicialmente, pacientes críticos são aqueles que, independentemente da etiologia, apresentam um quadro de instabilidade hemodinâmica associado a uma disfunção circulatória, que muitas vezes manifesta-se como um choque circulatório, que nada mais é do que uma síndrome clínica de hipoperfusão tecidual sistêmica. Hipoperfusão essa capaz de acometer tanto a macro quanto a microvasculatura. E um dos principais mecanismos compensatórios desse quadro seria uma vasoconstrição periférica para preservação sistêmica central. Mas acredita-se que existam outros tipos de compensação, como o caso do baço e a circulação esplênica, que acredita-se ser um reservatório vascular capaz de injetar grandes volumes de sangue em um curto período de tempo na circulação central do corpo, capaz então de postergar o início do choque. Nesse sentido, observa-se como é importante uma avaliação dinâmica, atual, minuciosa do quadro vascular e circulatório do paciente. A avaliação essa que seria possível atualmente por meio de ultrassonografia Doppler à beira-leito, principalmente utilizando-se de parâmetros ultrassonográficos como o índice de impedância esplênico, que seria uma maneira objetiva de avaliar a circulação esplênica, uma vez que alterações destes índices poderiam nos ajudar a prever o início de um quadro de hipoperfusão. Sendo assim, o objetivo deste artigo foi revisar os usos dos índices de impedância esplênicos como parâmetros de monitorização hemodinâmica em pacientes críticos com alterações perfusionais. Assim, iniciou-se com a elaboração de uma pergunta norteadora, que foi: os índices de impedância esplênicos são úteis na monitorização hemodinâmica de pacientes críticos? Diante desta pergunta, elaborou-se estratégia de pesquisa baseada na variável de análise desejada, a saber, índice de impedância esplênico, índice de resistência esplênico e o índice de pulsatividade esplênica. Essa estratégia, então, foi pesquisada em 3 bases de dados, o PubMed, o Scopus e o Embase, e os resultados foram selecionados, organizados, posteriormente avaliados em pares independentes, em seguida revisados por um terceiro, que era especialista nesse tipo de assunto, e posteriormente também agrupados em planilhas e programas de organização de referência. Aqui estão, então, os nossos resultados no fluxograma. Do total de 1.480 artigos encontrados, 247 foram duplicados, restando 1.233. Destes, 1.195 foram escolhidos por título, sobrando assim 38 artigos, dos quais 24 foram escolhidos pelo resumo, sobrando 14, e desses 14, 8 foram excluídos após a leitura completa dos artigos, restando 6 que foram selecionados para serem revisados e avaliados, seguindo-se todos esses critérios de inclusão e exclusão mostrados na tela. Aqui nós, então, podemos observar os 6 artigos escolhidos. Observamos também que todos eles são da última década e todos eles são estudos observacionais prospectivos. De maneira geral, também podemos observar que 4 desses estudos avaliavam principalmente o índice de resistência esplênico, enquanto 2 avaliavam o índice de pulsatividade esplênico, e também comparavam esses parâmetros com parâmetros hemodinâmicos já consagrados, como o débito cardíaco, a pressão arterial e a pressão venosa, o tempo de enchimento capilar, a temperatura corporal, o ecocardiograma, a radiografia de tórax, o lactato e a NT-proBNP. Além disso, também, em relação à análise dos parâmetros ultrassonográficos, podemos observar que foram utilizados operadores experientes, em média 2 avaliadores por estudo, e que também o acesso topográfico do baço foi igual em vários destes estudos, preferindo-se utilizar a margem costal esquerda ou o epigástrio para acessar a anatomia esplênica durante a avaliação. Além disso, também observou-se que foram definidos critérios de qualidade de imagem semelhantes em 2 destes artigos, a saber, imagens claras e bidimensionais, pegando sempre o hilo esplênico. Além disso, também houve uma concordância nas fórmulas utilizadas para cálculo dos índices de impedância, em que o índice de pulsatividade esplênico foi medido utilizando-se o pico da velocidade sistólica menos o mínimo da velocidade diastólica sobre a velocidade média do fluxo arterial, enquanto que o índice de resistência esplênico foi utilizado o pico da velocidade sistólica menos o pico da velocidade diastólica sobre a velocidade sistólica. Dessa forma, então, podemos observar que esses estudos contribuíram ao buscar formas de entender o papel da circulação esplênica dentro da perfusão periférica em quadros de hipoperfusão orgânica severa. Além disso, tentaram sistematizar métodos que podem ser utilizados durante o acesso dos índices de impedância esplênicos analisados, para homogeneizar a avaliação ultrassonográfica do baço. Além disso, também apresentam potencial para avaliação do estado volêmico do paciente, como monitoramento da resposta volêmica, prevendo choque hemorrágico por meio do índice de resistência esplênico, enquanto o índice de pulsatividade esplênico pode ser útil para avaliação do grau de congestão sistêmica em pacientes com insuficiência cardíaca, entre outros achados. Além disso, também, infelizmente, existem limitações destes estudos.
principalmente relacionados à divergência etiológica, o que limita a generalização dos achados para uma população em geral. Além disso, os espaços amostrais eram pequenos, o que dificultava a análise, compreensão e também a generalização desses achados. E, por fim, a gravidade da instabilidade dos pacientes e a sua constante mudança podem ser outro fator confundidor dos achados. Dessa forma, conclui-se que os índices de impedância esplênicos têm potencial de uso como parâmetros não invasivos de monitorização hemodinâmica em pacientes críticos, porém, são necessários maiores estudos para elucidar o significado objetivo desses parâmetros de maneira sindrômica, independentemente da etiologia. Muito obrigado a todos.